açúcar é uma droga, como qualquer outra que precisa ser utilizada numa dosagem que não vá te fazer mal. O brasileiro consome mais de 50% a mais do que a recomendação máxima da OMS, então isso é uma coisa que precisa ser revertida necessariamente e tendo em vista todas as fontes alimentares, que incluem o açúcar de adição e inclui também o açúcar que está presente nos alimentos industrializados, que só podem ser retirados se a indústria tirar. O açúcar agora padece, ou seja, sofre essa mesma investida. E também com uma outra coisa em comum, sem bases científicas sólidas para isso. São movimentos que surgem muito mais com caráter ideológico, em geral, do que com evidências da pesquisa. Eu passo sem, mas me gera ansiedade, me gera até uma certa angústia. Então é uma coisa que eu preciso comer um docinho todos os dias. Uma fonte de energia ou uma caloria vazia? Refinado, branquinho, consumido a todo momento. Grande aliado dos fabricantes para dar sabor a seus produtos. Ele agora está na mira do Ministério da Saúde. Diminuir a quantidade de açúcar nos alimentos e bebidas industrializadas é agora uma meta. Mas será que o brasileiro está preparado para mudar seu paladar? O poder aquisitivo da população mudou. Então hoje a gente compra mais e tem mais acesso a esses produtos. O que a gente começou a perceber também? Que a diabetes estava chegando mais cedo na casa das pessoas. Então antes as pessoas ficavam diabéticas, o tipo 2 que é o mais comum, 50, 60 anos, hoje você já começa a ter pessoas com 35, 40 anos ficando diabetes. Então assim, esse consumo excessivo levou um tempo, mas agora se reverteu em doenças mais precocemente. É no Laboratório de Nutrição da Universidade de Brasília que podemos ver o quanto há de açúcar diluído em cada produto industrializado. Um copo de refrigerante, uma garrafinha de suco, um achocolatado em pó, um leite condensado, biscoitinhos recheados, um iogurte. A gente está consumindo algo que tem um excesso calórico, que pode levar ao excesso de peso, sem me dar nada, sem me dar um outro nutriente, sem trazer outros benefícios para a saúde. Uma latinha de refrigerante tem 35 gramas de açúcar. O ideal seria o consumo de 25 gramas de açúcar. Ou seja, numa latinha de refrigerante tem 138% do valor diário da quantidade de açúcar recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Na casa da Márcia, o açúcar sempre teve trânsito livre. O doce vivia na nossa casa. Biscoito também existia na casa, então aquilo foi criando o hábito que eu levei para minha casa. E não mudei muito, porque naquela época não tinha muito essa questão de não poder comer doce. Qual desses aqui que você gosta mais? Esse aqui, mas só que quando com leite é muito bom. Mas eu tenho que focar nesse, né? Você pode comer um pouquinho desse também. Só não pode exagerar. Ele está realmente se esforçando agora para mudar. Também eu fui para um médico recentemente. Mediu a glicose e não estava assim ótimo. Estava acima do padrão, Cristiano? Sim, acho que um pouco acima, né? Pouquíssimo, mas estava assim no limite. Aí ela aconselhou a gente a diminuir bastante, fazer exercício físico. O biscoito recheado que o Cristiano tanto gosta é muito doce. Se ele comer só 6 unidades, estará ingerindo 23 gramas de açúcar, ou seja, 5 colheres de sopa. A alimentação e o doce para ele, que ele tem o Asperger, não é muito bom. E também porque depois as informações vieram, Só que como ele é muito complicado para comer,
e como é filho e fica manipulando um pouco também, aí eu fui tirando. Hoje isso aqui é o que ainda sobrou, que é pouco, que ele não está comendo todos os dias, mas ainda existe. Quem é ansioso acaba tendo as fugas. E a busca pelo prazer imediato para aliviar a ansiedade também é uma delas, que é a comida, né? E o açúcar, aí, geralmente vão atrás do açúcar e carboidrato simples. Eles acabam sendo, influenciando negativamente na ansiedade. A usina de processamento de cana-de-açúcar é uma indústria poderosa. Nada se perde. Ou se produz açúcar ou se produz etanol. Na última safra, a produção de açúcar atingiu 29 milhões de toneladas. A maioria das usinas hoje, elas produzem tanto açúcar quanto etanol. E isso está sempre ligado muito às questões comerciais. Então, dada a depressão global do preço do açúcar nos últimos anos, nós temos visto safras no Brasil, ou seja, mais alcooleiras, como a gente diz, ou seja, no mix de produção, mais pendendo para o etanol, que está remunerando hoje as usinas. Da usina para a refinaria. Aqui começa um processo químico que vai alterar aquele caldo da cana. O tratamento começa pelo aquecimento, em seguida a evaporação, o cozimento, a centrifugação e a secagem. Depois de peneirado, é ensacado e está pronto para ser vendido. Nessa refinaria é que o açúcar vai poder sofrer vários tipos de processos, ser mascavo, ser açúcar cristal, ser um açúcar com um índice de refino ainda maior, que é o chamado açúcar refinado, pode chegar a um nível ainda maior, que é aqueles próprios mais da confeitaria, da patisserie. São mais de 10 tipos diferentes de açúcar. Dependendo do processo pelo qual ele passou, a cor e a textura mudam. E isso influencia na composição nutricional. Do açúcar refinado foram tirados todos os outros nutrientes dele, né? Os minerais. Então, açúcar branquinho. Então, assim, não é que não possa consumir, tem o limite de consumo, né? E de preferência, então, quer consumir açúcar, um açúcar menos processado, né? Como mascavo, demerara. Obviamente tem os açúcares menos piores e os açúcares que são muito piores. O açúcar refinado, o açúcar branco, ele é ruim porque, além de ser açúcar, ele foi branqueado com cloro, com vários aditivos químicos. Já o melado de cana é um açúcar muito natural, que contém ferro, cálcio, por exemplo. E adivinhe qual a indústria usa no preparo dos seus produtos? O refinado e até mesmo de confeiteiro. Nós estamos trabalhando já há alguns anos na redução, primeiro da gordura, depois veio do sódio e depois veio do açúcar. Isso está sendo muito bom. Primeiro, não precisou de uma lei para fazer isso. Foi um entendimento entre a sociedade, o Ministério da Saúde e as indústrias. E todos estão obedecendo, porque todo mundo hoje procura uma vida saudável, procura um produto saudável. Em média, o brasileiro consome 80 gramas de açúcar por dia. Isso dá aproximadamente 18 colherzinhas das de chá. Mas ao final de um ano, cada pessoa ingeriu pelo menos 30 quilos de açúcar, ou seja, 6 pacotes desse aqui inteirinhos. Só a indústria alimentícia colabora com 11 quilos de açúcar nos seus produtos. E a gente nem percebe. É muita coisa, né? A recomendação hoje da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é de 25 gramas por dia. É assim, alvo, né? Assim, o consumo não deveria passar de 50 gramas, mas a OMS preconiza que a gente fique em 25. Se eu tomar um copo desse de refrigerante e comer esse bolo, eu já chego em 50 gramas. Que seria a recomendação da OMS antiga que a gente faz, né? A menos audaciosa. Para ser 25 gramas, um pouco mais desse refrigerante, 250 ml já seria... Um copinho, acabou. E acabou. Em novembro de 2018, um acordo entre o Ministério da Saúde e as indústrias alimentícias estipulou que até 2022 haja redução de 144 mil toneladas de açúcar em bolos, mistura para bolos, produtos lácteos,
achocolatados, bebidas açucaradas e biscoitos recheados. A cada 2 anos se estipula uma redução gradual, é de que continue depois de 2022, inclusive, no sentido de reduzir ao máximo possível o que a indústria pode adicionar de açúcar aos seus alimentos. O ideal é você não mexer nas características finais do produto, isto é, que o consumidor continue provando um biscoito recheado e sinta aquele sabor que ele tem hoje, digamos assim, né? Menos da metade dos produtos terá de passar por uma readequação ao longo dos próximos 4 anos. Isso porque, segundo dados do Ministério da Saúde, só terão redução de açúcar os alimentos relacionados a um consumo energético acima da média. Por isso, cereais matinais, balas, chicletes, chocolates e gelatinas ficaram de fora da lista da redução do açúcar. As bebidas adoçadas são a primeira categoria porque elas contribuem sozinhas a mais de 40% do açúcar de alimentos industrializados. Pelo acordo, os sucos industrializados terão que reduzir em até 33% a quantidade de açúcar na sua fórmula. No caso dos néctares, até 2022, o estipulado é que a redução média seja de 2 colheres de chá de açúcar. Atualmente, em um copo de 200 ml de suco, está diluída uma quantidade de 3 colheres de sopa de açúcar. No caso de um suco desses industrializados, o primeiro ingrediente dele é água, porque ele é líquido. O segundo é açúcar. A fruta só vem em terceiro lugar. O suco está só em terceiro. Só em terceiro. E às vezes você tem no mercado, mesmo sendo um suco com açúcar, que o segundo ingrediente é a fruta. E que o açúcar às vezes está em terceiro ou em quarto lugar. Então, dentre as marcas, eu posso escolher. Normalmente, produtos muito baratos são aqueles, comparados com seus concorrentes, que têm muito mais açúcar. Porque eu boto menos fruta, ele fica mais barato para mim, eu estou vendendo água com açúcar. A norte-americana Mariel Nestlé, professora do Departamento de Nutrição e de Estudos da Alimentação da Universidade de Nova York, autora de diversos livros sobre o tema e palestrante, vê com bons olhos a medida brasileira. It certainly will be a help if industrialized foods reduce the amount of sugar in their products for 2 reasons. One is that it will help people not expect foods to taste so sweet, so they won't feel like they need to eat so much sugar. And for another, those products encourage people to eat more calories. And we've seen evidence coming out day after day that if people eat fewer ultra-processed foods, they don't take in as many calories. Nos Estados Unidos, onde cada habitante consome mais de 90 gramas de açúcar por dia, os malefícios do consumo excessivo foram mascarados da população por pesquisas falseadas. Se a obesidade aumentava, só se culpava os alimentos gordurosos. The Sugar Association in the 1950s, where the Sugar Association was funding research to demonstrate that fat was a more important contributor to obesity than sugar, when in fact both were. But in recent years, they have kind of turned the research over to the makers of sugar-sweetened beverages, Coca-Cola, the American Beverage Association, and those organizations who have been working very hard to get research to show that sugar is not harmful, sugary beverages are not harmful, and that they don't have anything to do with obesity or type 2 diabetes, especially in children, when there is much independently funded research that shows exactly the opposite. A gente sabe que tudo, né, tudo com gordura é muito mais gostoso. Qualquer coisa frita fica gostosa. Então, o que você faz, né, quando você tira a gordura? O que a indústria colocou no lugar da gordura? Açúcar. E aí que a gente viu um aumento de obesidade, doenças do coração, diabetes. Que mal pode fazer um docinho depois do almoço? Dona Luzia não passa sem o doce de mocotó. Comprei 2, que aí se amanhã eu der vontade eu como a outra. Também acabou.
Eu comprava as vasinhas igual essa e parei, porque todo dia eu quero comer. É um vício, né? É vício. Mesmo quem ganha a vida vendendo doces sabe o que o açúcar em excesso pode trazer. Tu tem noção de quantos pacotinhos tu gasta por mês? Uns 10 quilos de açúcar por mês. Para 5. 5 pessoas? Aham. Cada uma tá comendo 2 quilos. Quando tiver velho, vai um prejuízo. Esse prejuízo pode vir na forma de diabetes mellitus tipo 2, quando os níveis de glicemia, o índice de açúcar no sangue, estão mais elevados. Cerca de 12 milhões de brasileiros têm esse tipo de diabetes. E em todo o mundo, mais de 400 milhões de pessoas com idades entre 20 e 79 anos têm a doença. O carboidrato tem uma absorção muito rápida no nosso organismo, entre 15 minutos e 2 horas. Todo esse carboidrato que nós ingerimos, 100% será transformado em glicose. Então, infelizmente, se você tiver uma predisposição para, digamos assim, evoluir para diabetes, infelizmente, nesse caso, o açúcar, de fato, está tendo um papel contribuinte significativo. Aos 58 anos, Juno descobriu diabetes. Começava assim uma rotina diária de injeções de insulina, aferição da glicose e muitos remédios. Minha irmã vira para mim e diz assim: você sabe quanto é que dá a sua glicose? Eu digo, não. Ela fez a dela naquele dia. 140. E vamos fazer a sua? E eu peguei, furei o dedinho e fiz a medida lá. Ela disse assim: eu acho que você não vai poder almoçar, não. Acho que você vai ter que ir para o hospital. A minha glicose estava em quase 500. Você tem noção do que é isso? E eu na casa da minha irmã, tranquilo, relaxado, quase entrando em coma. Tive que me entrar nesse processo educativo, né, de saber que eu precisava de tomar insulina, de saber que eu precisava de tomar os remédios todos. O açúcar não é só um vilão na minha vida, não, um vilão na vida da minha família, né? Eu venho de uma família de diabéticos, mãe e irmãos diabéticos. Então, esse sofrimento ele é um sofrimento familiar que nos acompanha durante décadas. Você pode prevenir até 60% a progressão para diabetes se você fizer passar a ter uma vida com mais saúde. Exercício hoje é uma prescrição médica. Eu vim de uma geração em que a minha geração foi toda errada. A minha geração foi incentivada a fumar, a beber, né? A minha geração, ela passou por esse processo. Ela não teve essa coisa do culto ao corpo, né? Da educação alimentar. Isso é da geração dos anos 2000. E pode existir uma relação entre o alto consumo de açúcar e o aparecimento de câncer? Células cancerígenas, elas se alimentam de açúcar e quando a gente consome açúcar, o nível de insulina aumenta muito e as células cancerígenas têm muito mais receptores, 20 vezes mais receptores de insulina do que uma célula normal. Quanto mais gordura a pessoa tem no corpo, o que vai causando esse excesso de gordura? Uma inflamação crônica no corpo, a pessoa fica inflamada sempre. E o que essa inflamação pode causar? Resistência à insulina. E aí, se você tem resistência à insulina, o seu pâncreas, que é quem produz, vai produzir mais insulina, então você vai ter muita insulina no corpo. E não vai funcionar, né? Não está mais funcionando. E aí, por exemplo, pode desencadear um câncer. A instrutora de Pilates, Lúcia Regina, venceu um câncer 3 anos atrás. De lá para cá, mudou os hábitos alimentares, colocou o açúcar na lista de vilões e cortou doces e refrigerantes da dieta. Por que o câncer acontece com as pessoas? Justamente por estar num ambiente ácido. E o açúcar, ele gera isso no nosso corpo. Então, o que a gente procura fazer? É deixar o nosso corpo o mais alcalino possível. Como que eu posso fazer isso? Eliminando açúcares refinados. Olhar um cardápio, analisar e não pedir nada. Muitas vezes, é assim que a Lúcia faz. Croissant aqui com recheio dentro, não posso? E gordura. Esse eu não posso comer? Eu não comeria. Eu faço desafios com os meus alunos. O que a gente começa? Por exemplo, um desafio de 21 dias, não é? Primeira semana, eu tiro, por exemplo, o refrigerante. Segunda semana, eu vou tirar o açúcar de uma maneira geral. Eu geralmente gosto de começar com refrigerante porque é uma coisa assim que não te faz falta, não te nutre, é uma coisa que tu não precisa, o teu organismo não precisa. Mas quem está preparado para tirar algo tão viciante da dieta?
Não adianta pedir para a Vanessa ficar sem açúcar nem por um dia. Eu faço uma misturinha com o leite em pó e o achocolatado, e eu nem boto ele muito líquido não, eu faço uma pastinha para ficar bem cremosinho todos os dias depois do almoço. Se não é essa misturinha, é um chocolate ou um sorvete, alguma coisa, sempre tem que ter aquele docinho. Se ela soubesse que o achocolatado em pó tem açúcar demais e cacau de menos, em algumas marcas, a cada 100 gramas do produto, 90 gramas são só açúcar. Para esse produto, a meta é reduzir para pelo menos 85 gramas até 2022. Ainda é pouco, mas representa 20 colheres de chá a menos. Se for somar cada pouquinho que eu vou comendo ao longo do dia, eu sei que a quantidade deve ser bem maior do que o recomendado. Uma das preocupações da Vanessa é que a filha não tenha o mesmo vício que ela. Hoje os pais são orientados a não dar açúcar para as crianças, isso já é muito bom. Então a criança já vai crescendo sem aquela necessidade do açúcar, como foi na minha geração, por exemplo. Os adolescentes e crianças são piores porque eles estão tendo uma exposição cada vez mais precoce e tendo uma precocidade, inclusive, das consequências, desde obesidade, e às vezes hipertensão arterial, diabetes e outras, então vai levar pela vida toda, inclusive, o risco dessas doenças. Além da própria cárie dental, que é um dos fatores mais fortes, inclusive, em termos de evidência de relação de açúcar com desfecho em saúde. Todos os carboidratos refinados, né, que está no pão, refrigerantes, doces, balas, eles acumulam, né, dentro da anatomia do dente e muitas vezes não saem na escovação. As crianças estão mais sujeitas à cárie devido à dificuldade de higienização, os hábitos alimentares, a preferência pelos carboidratos. Num país em que 1 em cada 3 crianças já apresenta sobrepeso, iniciativas como a dessa escola de Brasília ajudam a educar os pequenos para receitas sem o uso de açúcar. Hoje, por exemplo, eles estão fazendo torta de maçã e brigadeiro de banana. E vai ficar bom, né, Bernardo? Posso comer isso aqui? Opa! É uma coisa que a gente tenta incentivar aqui, que é quanto mais natural, melhor. Quanto menos industrializado, melhor. Eu amassava a torta, colocava o leite em pó, o chocolate em pó e misturava. Tudo com banana? É. E não leva açúcar? Não, nadinha. Brincando, se lambuzando, a garotada fez seu próprio lanche. Doces que aproveitaram a frutose, o açúcar natural das frutas. Desde 2013 há uma lei no Distrito Federal de promoção da alimentação saudável nas escolas. Refrigerantes e sucos industrializados são itens vetados nas cantinas. Além disso, não custa nada ficar de olho no que os pais mandam de lanche. Nós tínhamos o pai extremamente natural, o pai extremamente sem noção e o pai que estava no meio termo. Então nós chamamos a nossa comunidade e construímos um código alimentar, onde nós proibimos que eles enviem alguns tipos de guloseimas para as crianças. Sempre eles tentam burlar, né? Claro, né? Como em qualquer outro lugar, porque aqui é uma escola real. Mas aí a gente senta, a gente conversa e trabalha a consciência das crianças. Há alimentos ou bebidas em que a maciça presença de açúcar é óbvia. Mas como ver isso num rótulo? Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, açúcar invertido, glucose, são nomes que você vai encontrar. Todos significam a mesma substância, açúcar. Isso já é uma preocupação tanto do Ministério da Saúde manifestada pela própria Anvisa, que é preciso avançar na rotulagem nutricional dos alimentos. O primeiro ingrediente é o que tem maior concentração no produto. Uma sugestão é você ter um tipo semáforo. Isto é, um biscoito com mais açúcar ele vai estar vermelho, um biscoito com menos açúcar ele vai estar verde. São ideias ainda que estão sendo debatidas entre indústria, governo e sociedade. Mudança nos rótulos, mudanças nas receitas. Mas o açúcar vai continuar na alimentação diária se não houver mudança de hábitos. Quando as pessoas se conscientizarem a mudar o estilo de vida e mudar o tipo de alimentação, nesse momento elas mudam.
a gente não tem critério alimentar, o nosso paladar ele fica muito viciado, principalmente viciado nos produtos industrializados, que são feitos, obviamente, para viciar. Nós acreditamos que quanto menos as crianças consumirem o açúcar, mais as crianças vão ter saúde, vão ter mais disposição para aprender.